Bom, vamos lá, acho que o pessoal vai entrando aí, vai pegando as apresentações. Esse é o primeiro evento, né, aberto do Projeto AgroBR de 2021, já com olhos para a nossa rodada que a gente vai ter na semana que vem, e também para capacitar as outras empresas que, mesmo não estando participando da rodada, têm interesse, né, em exportar para aquele mercado. Acho que o Alex e a Magda vão falar muitas coisas aí que vocês, que são de grande interesse e importância, né? É preciso que a gente tenha muito cuidado com o mercado europeu, pois pelas grandes exigências que aquele mercado apresenta, né? Então, espero que todos aproveitem essa oportunidade, inclusive para fazer perguntas, porque estamos aqui diante de dois grandes especialistas, então essa é a hora, né, de vocês aproveitarem para tirar as dúvidas. E, sem mais delongas, eu já passo para o Alex, que vai começar as apresentações. Ótimo. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Primeiramente, quero saber se vocês já estão vendo a minha apresentação aí. Sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Bem, realmente bom dia a todos aí. Realmente é uma grande satisfação, né, juntamente com a colega Madalena, representar a Apex Brasil nessa capacitação com foco na Europa, né? E dividir aí com os senhores durante essa uma hora aí um bate-papo bem tranquilo e transparente, um pouco do nosso dia a dia aqui na Europa, né? Antes de, acho que reforçando um pouquinho aí o que a Camila comentou agora, mas tenho certeza que já foi falado várias vezes para os senhores, mas acho que é sempre importante reforçar, né? Então, que a decisão de exportar produtos, ela tem que ser sempre parte de uma estratégia integrada da sua empresa, né? Então, através de uma venda contínua, ou a parte da sua produção ser destinada somente exclusivamente para o mercado internacional, e não somente com foco de vendas ou excedentes de produção, né? Isso é realmente muito importante. E com a Europa, né, que preza um relacionamento comercial de longuíssimo prazo, esse comprometimento com a exportação ele é ainda mais importante, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de saudar o interesse dos senhores aí em aprofundar os seus conhecimentos sobre o velho continente aqui, né? E dito isso, né, é de extrema importância que vocês conheçam os mercados com quem pretende trabalhar sempre, né? Por isso que Madalena e eu juntamente com os colegas da CNA, resolvemos dividir essa apresentação em duas principais partes, né? A primeira seria uma parte um pouco mais, vamos dizer, quantitativa, né, que eu procurarei apresentar a saúde financeira da Europa de uma maneira geral, né, dados comerciais, os fluxos de exportação, exigências, certificações e, por fim, uma atualização, vamos dizer assim, da atual situação dos acordos comerciais e também com o Brexit, né? E a segunda parte seria uma parte um pouco mais qualitativa, vamos assim dizer, né, sobre oportunidades de negócios, as tendências, questões culturais que a colega Madalena ela apresentará, né? Então, como a parte da Magda é a parte mais legal dessa apresentação, né, e ela tem um sotaque muito mais bonito que o meu, eu vou procurar ser o mais breve possível na minha parte, para a gente ter mais tempo para conversar com a parte qualitativa dela. Então, vamos lá. Então, acho que para começar, acho que é importante, primeiramente, né, falar umas breves palavras sobre as atividades da Apex aqui na Europa, né? Então, nós estamos, como a colega anteriormente comentou, nós estamos em Bruxelas, né, mas nós trabalhamos com vários mercados europeus. O nosso foco é o atendimento de empresas brasileiras, que são os senhores aqui, mas também os investidores, os compradores europeus e formadores de opinião, né, que é para promover o Brasil aqui fora, né? E como fazemos isso, tudo isso fazemos isso somente baseado em Bruxelas? Essa é a pergunta que vocês estão fazendo, né? Nós somos um dos 14 escritórios da Apex Brasil no mundo, né? Alguns no Brasil, outro no mundo, que trabalha de uma forma regionalmente, né? E também nós trabalhamos em parceria com os setores comerciais das nossas embaixadas, que somente aqui na Europa são mais de 20 setores comerciais, né? E falando agora, entrando no tema Europa especificamente, né, eu gostaria de mostrar para os senhores um pouquinho dessa área da nossa atuação, né? Então aqui vocês podem ver o mapa de toda a Europa, né, mostrando já alguns países, inclusive aí do lado direito da Ásia, mas aqui focando um pouquinho para facilitar os 27 países integrantes da União Europeia. São agora os pintados de azul.
Depois, agora em vermelho, o Reino Unido, que, como os senhores devem saber, desde janeiro desse ano, oficialmente não mais faz parte do bloco da União Europeia, depois do Brexit. Eu vou também tocar um pouquinho de assunto após isso. E, por fim, amarelo agora são os países do EFTA, né, que seria a Associação Europeia de Livre Comércio, que todos juntos eles formam o Espaço Econômico Europeu. Mas bem, só para facilitar o nosso entendimento nesse bate-papo aqui, eu vou considerar os próximos slides somente a União Europeia e o Reino Unido, né? Que os dois, conjuntamente, certamente já oferecem uma visão, vamos dizer assim, global da realidade, do potencial e também dos desafios de toda a região, né? Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho dessa parte um pouco mais, vamos dizer assim, burocrática, da parte macroeconômica. E aí eu gostaria, nesse primeiro ponto, né, apresentar uma visão geral da economia europeia, né? Já é importante informar que nesse slide especificamente, devido ao Brexit que eu comentei, essas informações são estimativas macroeconômicas do agregado do bloco, quer dizer, dos 27 países, aqueles azulzinhos que eu mostrei anteriormente, né? E esses dados são os dados mais recentes, né, que foram publicados no último trimestre de 2020 pelo Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e aí já começa, dá para ver um crescimento previsto para o bloco para esse ano, né, que é quase menos 8%, que é muita coisa, e vou explicar para os senhores o porquê, né. Mas talvez para facilitar entender as diferenças, né, do bloco, vamos avaliar uma planilha um pouco mais detalhada, que para vocês terem uma visão comparativa mais apurada, que é essa tabela aqui, que eu selecionei alguns países europeus, né, que são uns 10, 11 países europeus, e o Brasil, grifado em laranja, a título de comparação. Mas bem, para facilitar, vamos primeiramente começar com as 3 primeiras colunas da esquerda, né? Então, a União Europeia e o Reino Unido somados, né, eles possuem uma população de aproximadamente 450 milhões de habitantes, né? Então, se considerarmos como mercado único, isso significaria uma terceira maior população do mundo somente após a China e a Índia. Então, é importante destacar que a população da União Europeia ela tem aumentado, né, devido a uma combinação de crescimento natural. Quer dizer, o número de nascimentos, né, é superior ao número de mortes. Mas também de migração líquida, quer dizer, assim, há mais pessoas que estão se fixando na União Europeia do que saindo dela, né, que é uma coisa, nessa parte especificamente, contrária ao que ocorreu alguns anos atrás, né. Por outro lado, também muito importante os senhores saber que a população da Europa está envelhecendo, tá? Uma vez porque a expectativa de vida ela tem aumentado e o número de nascimentos tem diminuído. Então os europeus não estão fazendo muito bebês. E agora, falando um pouquinho das outras 2 colunas da direita, né? Tem aí os dados de inflação e também desemprego para 2020 mais recentes. E, mais uma vez, é uma previsão feita pelo FMI no final do ano passado. Então, consequentemente, podem haver algumas pequenas divergências, né? Então, como os senhores podem ver, chama-se a atenção aí o número de desemprego, principalmente da Espanha, que já vem de uma crise antes mesmo do Covid, né? São números relativamente altos e principalmente quando consideramos, por exemplo, a população mais jovem, né? Mas em termos inflacionários, vocês podem ver na terceira coluna, os países europeus, eles têm em geral, eles são números bastante estáveis, né? Agora, chamando atenção um pouquinho para as outras próximas colunas, né? Então, tem que a variação entre 2019 do PIB nominal, né? Ela está, primeiramente, esse número é importante falar que ele não leva em consideração as variações cambiais, né, que não foram poucas no ano passado, né, mas é onde que a gente tem as fases, onde são os números oficiais do Fundo Monetário, FMI, Fundo Monetário Internacional. Mas eu achei importante destacar por isso, nessa sexta coluna, né, o crescimento médio anual dos últimos 5 anos, né, para que vocês tenham a noção da estabilidade da economia desses países que estamos lidando agora. E sempre comparando com o Brasil aí em amarelinho, né? Então, assim, é importante também outro destaque aqui, se destaca aí claramente o crescimento da Polônia, né, por orgulho da nossa colega polonesa, que falará em seguida, mas certamente um país que ele é extremamente dinâmico, né, que registra um crescimento ininterrupto aí desde que virou a economia de mercado há 30 anos, né? A Polônia é a maior economia aí da Europa Central e do Leste, por isso que esse número é bastante relevante aí. E para o próximo passo, agora chama a atenção aí dos senhores para as últimas 2 colunas com dados mais recentes da FMI. Novamente, previsão no final do ano passado, que pode ter algumas não concretizadas, né? Mas uma avaliação aí rudimentar e pessoal, eu diria, bastante otimista para alguns países, tá?
Mas essa estimativa já leva em consideração os efeitos da pandemia, né, incluindo as medidas governamentais destinadas a combate da Covid, mas também as políticas de recuperação econômica, né? E aí, efetuando um pouco a comparação com a coluna anterior do crescimento médio dos últimos 5 anos, já conseguimos ver aí as consequências da pandemia, né? Obviamente, isso não é uma realidade somente da Europa, né? Isso no Brasil, no mundo inteiro, temos essa questão de um PIB negativo mundialmente, né? Acho que talvez China e outros países que isso não vai ocorrer, né? Mas assim, esses números também refletem um pouco a realidade do impacto da pandemia nos países aqui na Europa, né? Então, veja aí a Espanha, a França, a Itália, o próprio Reino Unido, né? Que foram os países mais aí impactados em termos de casos e mortes, né? E aí, por fim, na última fileira, a gente pode avaliar já uma recuperação relativamente rápida dos países a partir desse ano, né? É importante novamente enfatizar que são números que poderão ser diretamente impactados, eu digo esse último da previsão de 2021, dependendo agora dessa nova onda de casos de Covid, que não está muito fraca na Europa, e também o próprio processo de vacinação, que também tem alguns desafios, vamos dizer assim, né? Em termos de comércio exterior, já agora partindo um pouquinho sobre as questões de importação e exportação do Brasil e União Europeia, né? Então, de acordo aí com o Ministério da Economia, né, o comércio de bens em Brasil do Brasil e o bloco da União Europeia, o Brasil exportou mais de 28 bilhões de dólares e importou quase 27 bilhões de dólares em 2020, né? Ambos valores com queda aí de 14% em comparação a 2019, tá? Assim, a corrente aí somou 55 bilhões com um saldo superavitário para o Brasil de mais ou menos 1,5 bilhão de dólares, né? Importante salientar primeiramente que eu estou falando aqui de trata da soma de comércio de todos os bens, de produtos e também de serviços, tá? Agora, entrando um pouquinho na questão do mercado europeu, especificamente de agro, alimentos e bebidas, convém aí ressaltar que a União Europeia e o Reino Unido se colocam dos mais relevantes players globais do mundo, né? Sendo o primeiro exportador mundial. Exportador, tá? Eles têm um número de 120 bilhões de dólares em 2020 e um dos maiores importadores com 76 bilhões em 2020, né? É importante também salientar que o Brasil e os Estados Unidos, eles são os mercados do que a União Europeia mais importa, tá? O setor também apresenta um volume de negócios, consequentemente, bastante expressivo, né? E, consequentemente, um impacto de números de empresas e geração de empregos muito, muito grande, né? E agora, assim, o que um pouco o mesh-mesh que eu falei para vocês agora, os próximos 3 slides são, no primeiro momento, relativamente semelhantes, né? Mas trazem aí um comparativo de comércio intra e extra-bloco, né? Que é muito importante os senhores entenderem quando forem avaliar o mercado especificamente para o seu produto especificamente, né? Então, assim, novamente, hoje 27 países fazem parte da União Europeia, né? Além disso, tem a Suíça, Islândia, Noruega, que são aqueles amarelinhos, o EFTA, né? Que eu apresentei anteriormente, que possuem um acordo que permite se beneficiar da livre circulação de mercadorias, tá? Só que, assim, esses países dentro da União Europeia, eles constituem importantes parceiros comerciais entre si. Isto é, a Bélgica que vende cerveja para a França, que vende vinho para a Alemanha, que vende café para a Polônia, que vende frango para a Itália e assim por diante, tá? E aí a questão é que na maioria desse comércio intra-União Europeia são produtos de forma alguma forma de processamento, ou industrializado, embalados, empacotados, assim por diante. Então, nesse sentido, se trata de produtos com valor mais agregado, um valor maior agregado, né? Portanto, como os senhores podem verificar aí nessa tabela, as posições como as bebidas alcoólicas, derivados de leite, pescado, são bastante expressivos no mercado, né? Também é importante chamar a atenção quando os senhores forem avaliar a demanda dos seus produtos, quando são destinados, por exemplo, nessas estatísticas para a Bélgica, a Holanda e a Alemanha, porque eles podem apresentar alguns números discrepantes em relação à importação, que não necessariamente são os consumidores, porque eles são países onde tem os maiores portos da Europa e muitas vezes algumas estatísticas não mostram esse destino final do produto, tá? Então é muito importante, na hora que for fazer essa avaliação do seu produto especificamente, avaliar isso.
Agora, comparando um pouquinho das importações de terceiros países, né? Então, quer dizer, todos os países fora da União Europeia, aonde o Brasil se encaixa, e agora também o Reino Unido, a partir de janeiro, né? As categorias de produtos mais importados, vocês vão poder ver aí que no gráfico, são frutas, legumes, pescados, café, chá, cacau, especiarias, assim por diante, né? Então, só assim, também como exemplo, esse impacto como extra e intra, a Alemanha e a Itália são grandes importadores de cafés verdes, né? Do Brasil, da Colômbia, do Vietnã e assim por diante. Eles importam, processam e depois revendem, não somente para a Europa, mas para o mundo inteiro, né? Então, hoje, quem não conhece o Café Illy ou o Nespresso, que é da Suíça, mas que é conhecido internacionalmente, tá? E o terceiro e último desse parte especificamente, em relação ao Brasil especificamente, apesar da pauta exportadora brasileira do setor ela ser composta principalmente por commodities, né? Então vocês podem ver aí praticamente 75% aí está ligado a soja, café verde, suco de laranja, carne, frutas, etc. Os alimentos e bebidas processados e manufaturados de maior valor agregado, né? Quer dizer que também podem apresentar algum tipo de potencial de expansão para a União Europeia, tá? Desde que as especialidades da demanda europeia sejam levadas em consideração. Mas, nesse caso, a apresentação da colega Madalena, em seguida, ela vai explorar um pouquinho melhor esse assunto, né? Entrando agora um pouco em relação ao Reino Unido, para fazer esse paralelo, também, quando levamos em consideração só o Reino Unido tudo, né? De acordo com os dados aí do Ministério da Economia, no ano passado o Brasil exportou aproximadamente 2,5 bilhões de dólares, e importou 2,2 bilhões de dólares. Aí tem uma queda aí de 14% e 6%, respectivamente, entre o ano passado e 2019. Né? E aí a corrente somando 4,7 bilhões e também um saldo aí pequenininho, supervitário para o Brasil, em torno de 360 milhões. Tá? Novamente, estamos falando de todos os produtos aqui exportados, não somente agro. E aí, falando um pouco da importação do Reino Unido no que tange a importação de agroalimentos e bebidas, tá? E além de frutos e carnes, chama atenção aí para os senhores o capítulo 22, né, do que são as bebidas alcoólicas, né? Lembrando de novo, desde janeiro, Reino Unido trata a União Europeia como terceiro país. Então o Brasil também entra nessa conta, tá? Então nós pesquisamos, só por curiosidade, aí, que o capítulo 22 são praticamente 50% dessas importações do Reino Unido, do capítulo 22, são importações de vinhos e espumantes. Tá? A gente não tem aqui a origem desses produtos, mas provavelmente vai ser da França, Espanha, Itália, que terão um maior destaque. Também por curiosidade, assim, desse valor total, 2,5 se representa a cachaça, tá? Então são importações diretas do Brasil. Quando a gente fala agora da relação das importações do Reino Unido para o Brasil, as importações britânicas somente do Brasil são concretizadas, por exemplo, na parte de carne, fruta, grãos e café, né? Também, com paralelo à União Europeia, é importante salientar que alimentos e bebidas manufaturados, né, de maior valor agregado, muitas vezes nicho de mercado, também apresentam potencial de expansão. Né? E é muito importante também salientar, a Magda vai explorar um pouquinho mais, que o mercado do Reino Unido é um mercado bastante interessante para explorar novos produtos. Né? Bem, terminando a segunda parte agora, como sabemos que esse PowerPoint será posteriormente disponibilizado aos senhores, eu listei aqui algumas fontes de pesquisa. Tá? Então, são plataformas essenciais para avaliar os mercados específicos para os seus produtos. Né? Então, tanto para o necessário efetuar pesquisas sempre baseado na parte de SH6. Então, nós temos aí algumas ferramentas da própria Apex, algumas também voltadas pelo próprio Itamaraty. Então, são mapas de oportunidades, a questão do painel de comércio, onde que mostra aí a recente exportação e importação do Brasil em relação aos mercados, em relação também à crise do Covid, estudos de mercado e assim por diante. Bem, entrando agora na última parte da minha apresentação, que vai a parte de acesso ao mercado, é importante falar que a União Europeia, especificamente, ela possui mais de 40 acordos internacionais, né? Com países e blocos, quer dizer, são muito mais que 40 países. Né? Então, portanto, ela está se tornando indiretamente uma referência em códigos, normas, certificações, assim por diante. Então, nós costumamos dizer aqui, assim, inoficialmente, que a Europa é um grande exportador de regulamentos. Por isso que a Camila, inclusive, no início falou das questões das exigências alfandegárias, a importância das exigências europeias. Então, por isso também, para o nosso lado, é muito importante estar vigilante com as novidades aí que os diferentes órgãos europeus propõem para novas legislações, que é um dos motivos de estarmos presentes também baseados aqui em Bruxelas, especificamente. Né? E aí,
só para dar alguns exemplos para os senhores, né, que um exemplo não aplicado diretamente à agricultura é a certificação CE, né, que é uma certificação voltada para máquinas, equipamentos, mas que muitos países asiáticos e do Oriente Médio exigem para as empresas que querem exportar para eles. Quer dizer, a certificação europeia que eles estão exigindo na Ásia e no Oriente Médio. Quer dizer, então, isso, só para mostrar aos senhores que o que as tendências de regulamento que estão acontecendo na Europa, muitas vezes estão exportando para outros países que estão acatando também essas tendências, né? Por isso é importante acompanhar isso de perto. Já, por exemplo, no âmbito do agro, né, tem várias outras exigências e certificações orgânicos, por exemplo, que devem tomar muita atenção, né? Porque o orgânico, especificamente, ele não há um reconhecimento mútuo entre o Brasil e a União Europeia. Então, isso pode dar um impacto, como ocorre em outros países, tá? Isso pode ter um impacto, inclusive, direto no teu produto, que é orgânico. Então, você tem que certificar ele no Brasil e depois, novamente, certificá-lo na Europa. Tá? Outro exemplo também são os LMRs, que são os limites máximos de resíduos, né? Que os europeus, em vários casos, eles exigem muito mais que o próprio órgão internacional regulador, que é o Comex Alimentares, né? Então, nesse sentido, por diferentes motivos, né, existem vários produtos brasileiros que não podem, atualmente, serem exportados para a União Europeia. Então, a gente está falando, por exemplo, dos derivados de leite, de ovos, os pescados e alguns outros, e por isso que é muitíssimo importante estar muito próximo dessas discussões e daqui a pouco eu vou passar para vocês como encontrar essas informações. Entrando um pouquinho já no acordo aí do Mercosul e União Europeia, que foi falado muito aqui e também no Brasil, né? Então, em junho de 2019, quase 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a União Europeia e os membros do Mercosul, né? Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, nós chegamos a um acordo de princípio no que tange ao acordo de livre comércio. E esse acordo de livre comércio, ele está no âmbito de um acordo de associação mais amplo, né, da parte de cooperação e político, né? Em termos gerais, tá? Só para vocês entenderem, o Mercosul ele eliminaria o imposto sobre 91% das importações vindo da União Europeia e a União Europeia eliminaria 95% das importações provenientes do Mercosul. Isso para todos, tá? Não estão relacionados somente à agricultura. O Brasil hoje é o segundo maior exportador país que exporta produtos agrícolas para o mercado europeu. Então, nesse sentido, a vantagem com essas isenções tarifárias seriam inúmeras para nós, tá? Principalmente para, por exemplo, produtos que são exportados hoje em massa, né? Na parte de suco de laranja, frutas, café, peixes, que poderia voltar a entrar, óleos vegetais e assim por diante. Então, esses produtos teriam as tarifas praticamente zeradas já para exportação, né? Então, e também outros produtos, os brasileiros teriam também acesso mais facilitado, como carne, açúcar, etanol e arroz. Tá? Agora, somente para atualizá-los sobre o processo de ratificação, que como no Brasil também ele é bastante burocrático, né? Na União Europeia, após a revisão jurídica que está acontecendo, e a tradução, né, porque tem que traduzir para todos os idiomas oficiais aqui, que está acontecendo no exato momento, esse acordo ele vai para o Conselho Europeu, que são os Estados-membros, como se fosse um Senado no Brasil, passando um paralelo, e esse, após assinar, ele vai para o Parlamento Europeu. Tá? O Parlamento Europeu, ratificando isso, volta para o Conselho e depois segue para todos os parlamentos de todos os mercados, os Estados-membros dos mercados. Então, assim, esse processo, apesar que a partir do momento que o Parlamento Europeu aprova, ele entra em vigor provisorialmente, sem uma data limite. Então, só para os senhores entenderem, nós esperamos aí nesses próximos 6 meses que após a tradução, isso passe pelo Conselho Europeu. Claro que tem várias questões políticas e econômicas que isso ainda pode variar bastante nesse assunto, né? Bem, agora já entrando também aqui algumas fontes para os senhores, né, com informações específicas onde podem encontrar, e chama atenção aqui para esse site da União Europeia, onde vão poder encontrar todas as legislações e informações sobre o mercado europeu. Por fim, rapidamente, que eu sei já estou passando do tempo, Brexit, que é o processo aí de desligamento do Reino Unido da União Europeia, e aí as regras de acesso ao mercado do Reino Unido adotou algum novo perfil tarifário, a partir agora de janeiro. O que quer dizer que muitos produtos exportados do Brasil para o Reino Unido terão um imposto de importação diferente daqueles cobrados para a União Europeia. Então, pelas nossas informações aqui, 5% dos SHs tiveram imposto de importação zerado pelo Reino Unido, né? Muitos vão variar dentro de cada SH, e é importante lembrar que a gestão do processo total é britânica, né? Então, que caso a caso vai ocorrer a diferenciação de novos requisitos documentais, né?
E também é importante salientar que aquelas empresas que faziam trabalho exportando para algum país da União Europeia, depois distribuindo, que vai impactar para o Reino Unido, isso também é um problema. Então, se você exporta hoje para o mercado, para o continente, depois reexporta para o Reino Unido, isso tem que ser adaptado, porque seria como se fosse uma reexportação. Tá? É, Passando aqui, já chamando a atenção, aproveitando a oportunidade, nessa próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, a Apex Brasil, com a embaixada, fará uma apresentação sobre o Brexit, especificamente relacionada à logística. Vai ser uma coisa muito prática, com pessoas fora falando sobre o Brexit. E também aqui eu coloquei uns pontos de referência, assim, inclusive um recém-estudo da CNA, que fez aí sobre muito excelente sobre as questões de oportunidades do Brexit. A Apex também embaixada, o governo britânico, falando um pouco sobre alguns estatísticas e informações específicas nossas, e chama atenção aí também para um folder que os colegas do Acesso ao Mercado disponibilizaram no ano passado, né, com um resumo das oportunidades de negócio para as empresas brasileiras. Bem, eu demorei mais do que eu deveria, mas aqui acabo as minhas apresentação e passando aí a fala para os colegas em Brasília. Oi, Alex. Muito obrigado. Dando sequência aqui à nossa capacitação, eu vou compartilhar contigo algumas das dúvidas que nós recebemos no bate-papo. Vamos lá. A Erva Mate Paraná, o responsável pela Erva Mate Paraná, ele diz que eles exportam para a Polônia, por Hamburgo. Contudo, eles têm alguns problemas para a exportação de alguns tipos de erva mate, né, por solicitação de documentação da Alemanha. Então, você poderia, por favor, falar um pouquinho sobre exportações para a Polônia em particular? De repente, comentar sobre quais caminhos logísticos eles poderiam fazer? Alguns comentários a respeito? É importante salientar para o colega que perguntou aí para a empresa que assim a competência de avaliação do produto ele está dentro do país, do Estado-membro, do porto que ele entra dentro da União Europeia. Então, se ele exportar o produto que vai entrar pela Holanda ou para a Alemanha, cabe a esses Estados-membros fazer a avaliação desse produto. Só que a legislação para a União Europeia ela é uma só. Então, eu teria que entender um pouquinho a dificuldade que ele está tendo de certificações que a União Europeia está pedindo, que a Alemanha está pedindo, que não necessariamente está ligada à Polônia. Então, teria que avaliar um pouquinho adentro quais seriam essas dificuldades. Né? E para a Polônia, a gente tem vários produtos, inclusive para a Itália, outros países, tem vários produtos que entram aí para outros grandes portos, que eu tentei falar na questão de estatísticas, porque são os portos que têm maior volume de cargas e também de linhas ligadas ao Brasil. Então, muitas vezes é muito mais barato você fazer a exportação para a Polônia, por exemplo, via Alemanha, do que mandar, por exemplo, o porto da Polônia em Gdańsk, sabe? Porque vou demorar muito mais tempo, essas questões. Então, assim, agora, para fazer um estudo específico disso, teria que falar com uma empresa de logística para ela fazer uma simulação, por exemplo, de tempo e exportação para cada porto. Importante salientar que os impostos de importação e as exigências, elas são idênticas para a União Europeia como um todo. Ótimo. Eu também gostaria de compartilhar com todos que nos escutam aí que, caso precisem de algum esclarecimento pontual, caso a gente consiga esclarecer de forma mais objetiva, né, alguma dúvida específica, conte com o nosso apoio, né, o da equipe da AgroBR. A gente também pode buscar o apoio mais adiante dos parceiros da Apex Brasil para esclarecimentos, né, específicos. O nosso e-mail de contato, acredito que todos já tenham, mas vale reforçar, é o agro.br@cna.org.br. Joia? E dando sequência aqui às dúvidas, eu compartilho contigo, Alex, a dúvida da Juleilda. E sobre os produtos premium, você poderia compartilhar conosco qual o cenário na União Europeia para produtos premium? Poderíamos e vamos, porque essa é a parte da qualitativa que a Magda vai fazer em seguida, inclusive com ótimos exemplos. Por isso que eu falei rápido para deixar mais tempo para ela. Assim. Ela tem muito dado, muita informação, e esse vai ser um assunto abordado, a parte mais qualitativa, que eu comentei no início da apresentação. Né? Eu falei a parte mais quantitativa, vamos dizer assim. Perfeito. Eu consulto a todos se restou alguma dúvida nesse momento. Pode usar aqui o nosso bate-papo para colocar suas dúvidas ou Q&A aqui do lado. De todo modo, o Alex segue conosco até o fim e pode também nos ajudar ao final para esclarecimento de alguma outra dúvida que surgir.
Ótimo. Bom, então, acho que não surgiu nenhuma dúvida por enquanto. Uma outra dúvida? Vamos aguardar um pouquinho mais. Tá. A Julie Allegro, Alex, pergunta qual a melhor forma de acessar o mercado europeu via cliente direto. Via cliente direto ou via distribuidor, na sua opinião? Isso também é uma boa pergunta. Na verdade, isso vai depender muito da estratégia da empresa, né? Quer dizer, porque para você exportar para o cliente direto, primeiro, quem que é o cliente direto, né? O cliente direto ele pode variar muito. É a empresa, é a loja ou o cliente final, né? E para você ter uma estrutura para atingir o cliente final, né? Ou o seu cliente direto, vamos dizer assim, a estratégia muda totalmente quando você tem um atravessador, né? Então, às vezes, um atravessador, seja ele um importador distribuidor, uma trading, tudo, é claro que ele vai ter uma margem do lucro do seu produto, só que ele tem todo o know-how e muitas vezes aí conhecimento de toda a cadeia produtiva, né? E isso a Magda também, que eu acho que parte da apresentação ela vai falar algumas coisas também relacionadas a isso. Mas aí vai depender muito da sua estratégia, viu? Então, mas claro, então estamos aí, CNA e Apex Brasil, para apoiá-la nesse mapeamento e estruturação. Ok. Eu não sei se Magdalena também vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas eu adianto a dúvida de Elunes. Com relação à exportação de produtos in natura, Alex, ele deve tomar algum cuidado específico? Sim, na verdade, se ele está perguntando em questão de certificações, com certeza, né? Então, assim, primeiramente, aquele site que eu deixei para que vocês vão receber, né? Mas que é o Access to Market, é um site único da União Europeia, inclusive está em idioma português, todos os idiomas oficiais, onde através do seu SH você consegue saber todas as exigências da União Europeia para o teu produto especificamente. Então, no caso da Natura, realmente ele tem um trabalho totalmente em dobro, ele é mais caro, a logística, todo o processo de desembaraço e por diante, mas lá está muito bem claro todas as certificações que que são exigidas, na verdade, para o teu produto, né? Mas ele tem que ter as suas, como qualquer outro país, como outro mercado, como inclusive no próprio Brasil, né? Se você está vendendo um produto in natura, sei lá, do Nordeste para São Paulo, ou de Rio Grande do Sul para o Norte, né? Você tem toda uma questão totalmente diferenciada para transporte, logística, do que um produto já enlatado, por exemplo, né? Aqui vai ser um pouco insemelhante, mas ele pode ser um pouco complexo também. Ok. A Julie, ela complementou a dúvida dela. Ela pergunta qual é o departamento da embaixada que poderia auxiliá-la, né, com acesso ao mercado. Sabe nos dizer? Uhum. Aí tem que entender, na verdade, o que ela está entendendo por acesso ao mercado. Porque quando nós falamos na parte mais formal de acesso ao mercado, ela está lidando em termos mais gerais de liberação de mercado, assim por diante, né? Estou entendendo que ela quer acesso ao mercado no sentido de contatos, dados de pessoas, potenciais importadores, assim por diante. Tanto a Apex Brasil, né, nós temos aí, podemos deixar o e-mail com vocês, como o setor comercial das embaixadas, né, com quem nós trabalhamos em conjunto, eles podem fornecer também esses dados, né? Então, de potenciais parceiros, assim por diante. Ok. A Camila, ela informa que ela tem interesse em exportar dadinho de tapioca. Contudo, o produto, pelo que eu entendo, tem 60% de ingredientes derivados lácteos, né? Tem interesse em adaptar a receita para o mercado. Contudo, tem interesse para adaptar a receita para o mercado europeu. Qual seria o site para verificar a porcentagem adequada para esse mercado? Acredito que Magdalena vai comentar mais adiante a respeito. Certo? Primeiro, acho que tanto a Magda como eu adoraríamos que isso se concretizasse, porque tadinho de tapioca é o que mais todo brasileiro, o que eu gosto do Brasil, gostaria de ter aqui. Assim. Europeu também, confirmo. Europeus também que gostam do Brasil. Mas é um desafio, viu? Desculpa, eu não tenho teu nome, mas é um grande desafio porque assim, a questão dos laticínios, por exemplo, pão de queijo é um ótimo exemplo disso, né?
onde boa parte deles são derivados de laticínios, né? E nós adoraríamos ter isso também legalizado. Mas tem toda uma questão de processo da União Europeia ligada à própria certificação da liberação do leite. Então, por exemplo, a Argentina, por exemplo, ela não tem esse problema, né? Mas o Brasil já possui esse problema, né? Então, assim, agora essa pergunta ela é uma pergunta um pouco mais complexa. A gente teria que entender um pouquinho, por exemplo, como é feito o processo, se depois ele é pré-assado, porque isso faz a grande diferença, tá? Quando o produto ele é derivado de leite fresco ou ele é pré-assado, por exemplo. Então, assim, teria que entender um pouquinho melhor as especificações deles e talvez a gente pedir até apoio do próprio colega aí do MAPA, sediado aqui em Bruxelas, para auxiliar como seria essa especificação da própria receita, se tem possibilidade de fazer uma adaptação para a receita, tudo. E aí o conselho que nós faríamos é até fazer uma formalização depois disso, por escrito para o Access to Markets, por exemplo, que voltado, tem um órgão europeu responsável por isso, aonde ele recebe por escrito essa liberação, porque depois quem vai tomar, como eu falei anteriormente, o Estado membro, Portugal, Espanha, Itália, para onde foi entrar esse produto, é o fiscal do porto local que vai fazer essa interpretação. E às vezes tem divergências, tá? Então é por isso que é muito importante, em produtos mais sensíveis e mais complexos, a gente ter uma formalização oficial da Comissão Europeia para esse tipo de produto. Tá? Mas a gente teria que entrar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais essa questão do produto dela, da receita, assim por diante. E aí você tem que avaliar tudo isso baseado no potencial de mercado, que como é um produto novo, que a gente conhece tudo, mas assim, o desafio de você, acho que a Magda também vai falar isso, de você colocar um novo produto no mercado, ele também exige um financiamento inicial maior do que, por exemplo, mel, né? Ou alguma coisa que as pessoas conhecem, né? Então, assim, essa questão, mas a Magda vai falar sobre isso também. Eu falei que a parte dela é mais legal, vocês não estão acreditando. As dúvidas vão surgindo por aqui, a gente ainda tem mais alguns minutos. Tem algumas bem específicas, né, que talvez a gente possa esclarecer com mais cuidado após a capacitação. Mas eu adianto aqui a dúvida de Florio e Geralda Prata. Qual a melhor maneira para exportar polpa de cupuaçu ao Reino Unido? Seria congelada, por exemplo? Você acha? Primeiramente, a gente tem que entender, assim, o desafio principal disso agora é essa questão da recém-saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? Então, todo esse processo, se já era complicado mandar cupuaçu, ou pode estar ligado dentro de uma superfoods, por exemplo, ou uma novel foods, né, Magda, se fala, que seria novos alimentos, se estiver encaixado dentro dessa estrutura, né, cupuaçu que é uma coisa bastante específica, isso teria, estou falando agora com cabeça de União Europeia, tá? Isso teria uma facilitação no processo, porque como é um produto desconhecido e pode ser que ele seja novo, então ele tem uma certificação da EFSA, que seria tipo a Anvisa do Brasil, né? O FDA lá nos Estados Unidos, o Food Drugs Administration. E agora sim, no caso do Reino Unido, eu entendo que inicialmente a ideia seria talvez replicar um pouco algumas exigências da União Europeia até eles terem toda essa estrutura deles formada. Mas tem um site que eu deixei também no final da minha apresentação, aonde é o site oficial do Reino Unido para mostrar as exigências para cada produto. Então, assim, primeiramente, o senhor vai ter que entender, vai ter que fazer a pesquisa através do SH6, né, do seu produto, dessa polpa, e aí avaliar, por exemplo, se ela é congelada, ela é fresca, ou não sei, confesso, mesmo como brasileiro, eu não sei como pode ser exportada, mas assim, aí tem que fazer uma simulação com diferentes tipos, né, e também custo. Além disso, a avaliação da própria demanda, né? Então, eu não sei se o seu cliente vai ser uma indústria, se ele vai ser, por exemplo, um varejo que vai pegar esse produto e depois fazer um suco ou uma geleia. Então, assim, isso teria que entender um pouquinho também essa estrutura. Mas, com certeza, nesse caso especificamente, também desde o meio do ano passado, nós temos um adido agrícola que está sediado em Londres, especificamente também para tirar dúvidas relacionadas especificamente ao Reino Unido, né? Então, acho que esse trabalho, essa parceria aí da PEX com os setores comerciais e os adidas agrícolas podem auxiliá-lo para responder esse questionamento especificamente, né? Mas ele é um pouco mais, a gente teria que entender um pouco mais como que isso está cadastrado aqui na União Europeia e no Reino Unido. Ok.
Eu acho que ainda há tempo para esclarecer mais uma dúvida e, na sequência, a gente passa para a Madalena. Lembrando que todas as dúvidas a gente tenta esclarecer ao final e, se não houver tempo, a gente segue em contato com todos vocês para esclarecimento futuro. Tá joia? Pergunta do Douglas, Alex. Há uma dica-chave para a exportação de pequenos volumes, digo, produtos agrícolas processados de alto valor agregado? Fizemos algumas tentativas, mas o perfil do cliente europeu que tivemos acesso tem buscado grandes volumes. Então, qual seria a sua opinião? Douglas, na verdade, isso é um desafio para todo exportador, né? Inclusive, no passado, a PEX tinha uma estrutura que pensamos montar justamente para isso, para atender esse tipo de demanda, né? Porque nós sabemos que, dependendo do cliente, ele vai trazer, realmente, ele tem volumes muito grandes, né? Então, isso não sei se você trabalha com os Estados Unidos, acho que é pior ainda, no sentido que os volumes são maiores ainda, né? Nesse caso, assim, teria que entender um pouquinho qual que é o teu produto e também entender qual que é o teu mercado-alvo. E aí, provavelmente, trabalhar com algum importador, um distribuidor, que vai fazer essa questão de ter, que geralmente os importadores de produtos aqui nos diferentes países da União Europeia, eles têm parceiros no Brasil que fazem a consolidação de cargas. Então, esse parceiro vai ser responsável de pegar esse produto do senhor, onde quer que o senhor esteja, Douglas, trazer para o porto onde ele trabalha, juntamente com um pouquinho de cada outro produto, fazer a consolidação dessa marca e mandar para esse distribuidor, que vai fazer também depois o desembaraço, tudo, depois a distribuição. Em termos de poucos volumes, eu diria que isso, na verdade, é o que atende mais. Senão, assim, teria que estudar um pouco dessa estrutura, mas isso vai depender muito do cliente aqui também na União Europeia, né? Tem algumas redes, por exemplo, que elas têm essa capacidade de fazer importações menores, por exemplo, correio, né? Exporta fácil, dependendo se o produto for um produto já embalado, assim, tudo, não sei o problema, mas vai depender também do seu cliente aqui, né? Então, assim, é caso a caso, teria que estudar caso a caso. Não tem um caminho dos tijolinhos amarelos para todas as exportações, para todos os produtos, né? Sim. Bom, surgiram várias dúvidas, mas eu acho que para a gente seguir a programação à risca, a gente pode passar a palavra para a Madalena e, à medida que for sobrando espaço, tempo ao final, a gente vai esclarecendo. Tá joia? Bom, ótimo. Madalena, por favor. Muito obrigado, Alex. Siga conosco. Perfeito, Rafael. Muito obrigada pela introdução. E bem, realmente entendemos perfeitamente que tem muitas perguntas, mas entendo também que no finalzinho ainda vamos ter um pouquinho de tempo para poder trabalhar com o restante, realmente, das perguntas. Possivelmente também vão surgir ainda outras dúvidas. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria falar que é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Magdalena e faz mais de 10 anos que trabalho no escritório europeu da Apex Brasil. E, bem, meu papel de hoje vai ser complementar com informações um pouco mais práticas, um pouco mais qualitativas, como o Alex adiantou, a apresentação iniciada já por ele. Para começar, ressalto que a minha parte foi preparada com base na experiência do nosso escritório, adquirida principalmente durante os projetos e também atendimentos realizados junto às empresas brasileiras aqui no mercado europeu. Portanto, o foco vão ser realmente pontos de atenção e dicas que vocês podem utilizar para conquistar o nosso mercado. Os 3 principais tópicos da minha apresentação vão ser como e onde vender na Europa. Ou seja, que produtos têm mais possibilidades para se vender bem aqui, como falar com compradores europeus e também que canais de distribuição podem ser mais interessantes para vocês. Prometo que não vão faltar exemplos práticos e, como vocês também já sabem, a apresentação e a gravação vai ser compartilhada. Portanto, uma sugestão para vocês seria também depois optar por revê-la com calma, com atenção e também fazer uma segunda reflexão já pensando na empresa de vocês e também no produto de vocês. Vamos lá. Para começar, algumas palavras de introdução. Assim, à esquerda, nessa parte verde, vocês encontram alguns adjetivos e também expressões
que definem o mercado europeu. Aqui no escritório, muitas vezes falamos que não é um mercado para principiantes. E realmente, dificilmente uma empresa vai escolher um mercado europeu para suas primeiras exportações. Isso porque é um mercado altamente competitivo, muito exigente e também extremamente complexo. E não somente em relação à legislação, que já foi o que o Alex comentou bastante. Mas também tem que falar que existem empresas que nascem pensando no mercado europeu. E caso elas tenham um produto muito interessante e também o know-how para atuar aqui, podem ser muito bem sucedidas. Vale a pena também falar que o mercado europeu é uma referência mundial em termos de novas tendências. Isso significa que, estudando o mercado europeu, vocês podem ganhar inspiração ou até aprender como utilizar algumas questões para vender produtos em outros mercados. Isso pode ser também extremamente útil, porque o mercado europeu é um mercado vitrine. Então, uma vez vocês vendam aqui, vocês podem utilizar essa questão como argumento para atrair atenção e também para ser uma referência de produto para compradores de outras regiões. Nesse momento, queria também um pouco esclarecer por que aqui falo do mercado europeu e não de mercados europeus, sendo que o mercado europeu realmente esteja composto por diferentes países. Acreditamos que realmente fica muito mais prático focar em semelhanças. E essas realmente são muitas, porque as oportunidades que existem, as tendências, o comportamento de compradores é realmente muito mais semelhante. Também a lógica de varejo ela é muito semelhante, embora existam algumas diferenças. Obviamente, as redes têm diferentes nomes, os preços de varejo em diferentes países também podem variar, mas a lógica permanece a mesma. E depois, talvez com o tempo, quando vocês realmente já melhor conheçam as regras principais do mercado europeu, aí sim, vale a pena detalhar um pouco mais, buscar mais referências e estudar cada mercado de forma mais detalhada e particular. Agora, para começar, podemos já falar de alguns segmentos que apresentam oportunidades de negócios de forma consistente. Aqui estamos falando de produtos que oferecem oportunidades tanto para produtos vendidos a granel, como para produtos vendidos no varejo, ou seja, produtos processados, produtos embalados. O que temos aqui? Cacau, café, castanhas, frutas frescas, mel. Será que vocês saberiam dizer ou talvez adivinham o que esses produtos têm em comum? Bem, na verdade, mesmo que pareça complicado, a resposta não é muito complexa. São produtos que a Europa não produz, a Europa produz relativamente pouco, não suficiente e, ao mesmo tempo, são produtos que têm grande consumo no mercado europeu. Então, na verdade, esse é o principal segredo para avaliar se algo pode se vender bem aqui. A regra é simples, no fundo. Se algo se consome muito na Europa e, ao mesmo tempo, a produção local não consegue atender a demanda, existem oportunidades para todos vocês. Importante também falar que para agregar valor aos produtos e para também melhor competir com outros fornecedores de outros mercados, sempre é possível utilizar ferramentas como, por exemplo, a certificação bio, a certificação Fairtrade ou até o apelo sustentável de produtos. Importante também falar que o comércio dessas categorias, normalmente no caso de produtos vendidos a granel, costuma fluir também de forma muito mais natural, porque o Brasil já é um grande e reconhecido fornecedor desses produtos a nível mundial. E também por isso, no caso da apresentação, vou tentar focar um pouco mais nas questões de varejo, as tendências no varejo, mas ressalto também, desde o início, que praticamente todas essas tendências, todas essas questões são válidas tanto para varejo como para os produtos vendidos a granel. Aqui começa uma sequência de slides com tendências. E aí convém perguntar o que são as tendências. As tendências são, na verdade, extremamente úteis porque elas dizem
que características têm que ter os produtos, nesse caso os alimentos e bebidas, para chamar atenção e atrair tanto compradores profissionais, ou seja, por exemplo, importadores, distribuidores, varejistas, como consumidores finais, que afinal são o público-alvo, porque são eles que têm que comprar os produtos. Devido à preocupação com a saúde e bem-estar, os europeus consomem cada vez mais alimentos e bebidas bio, orgânicos, naturais e saudáveis. Inicialmente foi um nicho de mercado, mas esse segmento cresceu tanto que hoje em dia praticamente todas as lojas de varejo na Europa possuem múltiplas prateleiras desse tipo de produtos. Esta tendência tem muito para vocês explorarem e os produtos que encaixam nela podem ser muito simples. Podem ser, por exemplo, snack à base de frutas exóticas ou até castanhas para comer entre refeições. Queria também falar que as imagens que vocês podem ver aqui à direita, todas elas provêm de campanhas ou são realmente publicidades utilizadas por varejistas europeus que colocam um pouco ainda mais em evidência essas tendências sobre as quais estou falando. Outra tendência é o sucesso em vendas de produtos free from. O produto free from, de inglês, na verdade significa sem algo. E o que mais vemos, na verdade, no mercado são os produtos sem glúten ou sem lactose. Da mesma forma, podemos falar que no mercado europeu, atualmente vemos muito dinamismo de categorias de produtos como alternativas aos lácteos, proteínas de origem vegetal, produtos veganos e vegetarianos. Talvez algumas dadinhas de tapioca sem lácteos também poderiam funcionar. Mas aqui normalmente costumo pensar em outro exemplo. A tapioca, um alimento natural, feito de mandioca, sem gordura e sem glúten, pode ser muito interessante para os compradores europeus. Outra tendência é também consumo ético, responsável e sustentável. Reciclagem ou até reutilização de embalagens. Eliminação de plástico, em geral. É importante, ao mesmo tempo, falar que tem que pensar no produto de forma integral. Portanto, um alimento saudável, natural, com apelo a consumo ético, porém com uma embalagem composta, por exemplo, por 3 capas de plástico, não oferece uma imagem consistente. Dessa forma, os atributos interessantes desse produto acabam sendo contraditórios e o comprador dificilmente ficaria interessado nesse tipo de produto, ou ele pelo menos exigiria algumas adaptações. Outra questão também muito interessante é que os compradores europeus, eles constantemente buscam produtos novos, produtos autênticos de outros países, com qualidade, mas também, sobretudo, com sabor exótico. Esses tipos de produtos podem trazer lembranças de férias, de momentos legais. Ao mesmo tempo, pratos prontos e semi-prontos, em porções fracionadas, individuais ou de tamanho reduzido, também podem ser muito interessantes para o mercado europeu, porque oferecem praticidade, comodidade e conveniência, e isso que o consumidor europeu aprecia cada vez mais. Assim, por exemplo, suco de frutas, menos conhecidas aqui, ou pratos prontos que explorem especificamente a brasilidade, podem chamar a atenção dos europeus. Com certeza, não seria o caso de suco de maçã, pera ou morango, porque são frutas tipicamente europeias. E aqui já existem inúmeras empresas que oferecem esse tipo de produtos. Outra dica para vocês seria também de não utilizar referências de produto italiano ou francês, no caso de produtos de vocês, para venda no mercado europeu. Nós, na Europa, já temos produtos italianos e franceses, e o que queremos do Brasil são produtos autenticamente brasileiros. Vejam também, pensando em alguns desses exemplos que coloquei aqui à direita, produtos como hummus, guacamole, edamame ou talvez tofu, provenientes de outras regiões do mundo e desconhecidas na Europa faz 10 ou 15 anos, ganharam o mercado europeu e se tornam populares em cada vez mais países na Europa. Muitos deles encaixam também muito bem em outras tendências, podem ser de comida saudável ou talvez vegetariana. Um de destaques para o futuro provavelmente serão os produtos elaborados à base de jaca,
muito bem conhecida por vocês, imagino. Hoje em dia, aqui, a jaca já é chamada queridinha dos vegetarianos. E muitas vezes o que acontece com algum segmento de mercado acaba atraindo toda a população. Portanto, vejam que são, na verdade, inúmeros os produtos brasileiros que podem encaixar nessas tendências e, na verdade, eu diria que está nas mãos de vocês de trazê-los aqui para o mercado europeu. Mas, bem, mesmo sabendo que produtos e produtos com que características têm mais oportunidades de negócios na Europa, ainda tem que levar em consideração uma série de sensibilidades para poder vender bem no mercado europeu. A primeira dessas questões é a adequação dos preços às expectativas dos consumidores e aos valores médios das categorias de produtos concretos. Assim, para exemplificar, se o preço de um pote de geleia no varejo alemão varia entre 2 e 5 euros, pode depender um pouco do posicionamento dos ingredientes, uma geleia nova de marca desconhecida não pode custar 10 euros, porque esse valor seria quase triplo do valor médio e ficaria totalmente fora de valores praticados nessa categoria. O que isso significaria? Ninguém compraria esse produto. Por isso é tão importante adaptar os preços aos canais de distribuição, que obviamente vocês vão ter lojas com preços mais altos e mais baixos. Isso também vamos ver na sequência. E também adaptar os preços aos mercados, porque tem mercados um pouco mais sensíveis aos preços, como a Alemanha, e mercados com alto poder aquisitivo, como são os países nórdicos. Importante também falar que os produtos que tenham algum atributo adicional, ou seja, são, por exemplo, produtos orgânicos, podem ser um pouco mais caros, mas mesmo assim eles não podem ter preços exorbitantes. Tudo tem que ficar mais ou menos na mesma categoria do preço. E aqui, falando de valores e preços, também gostaria de chamar a atenção de vocês a uma palavra-chave: câmbio. O Alex falou sobre a importância das empresas terem uma estratégia para exportar. E uma estratégia de exportar, ela não pode ter foco, não pode estar baseada somente na questão de câmbio favorável. Hoje em dia, o câmbio, de fato, é favorável, o que facilita as exportações. Mas o mercado europeu, ele exige consistência, continuidade. Então, a empresa não pode aparecer e desaparecer, porque isso vai fazer uma impressão muito ruim. Agora, voltando às nossas sensibilidades do mercado europeu, também tem que falar da questão de conscientização e realmente da importância que os europeus dão à questão de rótulos e etiquetagens. Os europeus leem isso. No mercado, é possível ver as pessoas paradas do lado das prateleiras, olhando as etiquetagens dos produtos. Isso muitas vezes faz também com que seja necessário adaptar um pouco o sabor ou até os ingredientes. De forma geral, na Europa, as pessoas preferem produtos menos doces, portanto, é sempre aconselhável reduzir também o teor de açúcar de produtos. Outro ponto essencial, também essencial, é a questão de validade de produto. Temos que pensar que desde o Brasil até a Europa, temos a logística, o transit time pode demorar muito, por isso também, ainda mais, é importante oferecer produtos com validade adequada. E falando com empresas brasileiras, os compradores normalmente exigem pelo menos 1 ano de validade de produtos. Outro ponto que também já apareceu inicialmente na fala do Alex é o investimento necessário para poder trabalhar o mercado europeu. Na verdade, eu acho que essa questão ela é válida para todos os mercados, mas aqui realmente vemos essa necessidade de forma forte. Ou seja, a empresa tem que investir em marketing, em posicionamento, ela tem que participar em eventos internacionais, fazer degustações em pontos de venda. E para tudo isso, é muito importante também contar com o apoio de um parceiro local. E, na verdade, vale a pena já falar que poucas vezes os varejistas europeus fazem importação de forma direta. São questões de risco, de alta complicação e, na verdade, normalmente o parceiro mais natural para as empresas brasileiras na Europa é um importador.
O importador, um bom importador, deveria se preocupar com todas essas questões aqui. Ou seja, ele deveria apoiar a empresa brasileira na adequação do preço, na escolha de embalagem, na preparação da rotulagem e também nessas todas adequações, além de comprometimento que ele deveria também ter em termos de investimento e realização de ações no mercado europeu. E essa questão, na verdade, ela é válida, de novo, tanto para os produtos vendidos a granel, como para produtos embalados. Então, lembrem-se, normalmente o importador é o principal parceiro para uma empresa brasileira na Europa. Agora vamos falar um pouquinho mais desse comprador europeu em termos gerais. Poderíamos falar de aspectos culturais pensando nas características de países concretos, mas também, de novo, para facilitar, eu acho que é muito mais fácil falar de uma básica etiqueta empresarial que é válida na Europa. E tem dois pilares que realmente são base dessa etiqueta empresarial aqui, e são profissionalismo e pragmatismo. Eu vou citar para vocês algumas sensibilidades e algumas diferenças que existem, mas, na verdade, eu acho que com essa parte em verde é suficiente. Assim, por exemplo, podemos falar que o mercado alemão ele tem uma sensibilidade particular em relação ao preço. Talvez também a formalidade e hierarquia seja um pouquinho mais acentuada. No caso da França, eu diria que a principal sensibilidade é a estética. Então, o produto não só tem que cumprir com a legislação, não só tem que ser de boa qualidade, mas ele tem que ficar ainda bonitinho. No Reino Unido, a principal sensibilidade provavelmente seria a inovação e design, ou seja, a questão de embalagem, uma embalagem atraente, inovadora, moderna, vai ser também muito importante. No caso dos países mediterrâneos, sempre se pode falar da importância do relacionamento, necessidade de contato pessoal. Às vezes recebemos até perguntas de empresas brasileiras se é possível fazer negócios na Europa por telefone e por e-mail. É possível, sim, mas talvez seja mais fácil no caso de Países Baixos ou Bélgica que na Espanha, que realmente tem dá mais importância à questão de relacionamento com os parceiros. No caso de países escandinavos, tem mais acentuada seriedade e profissionalismo, mas vale a pena lembrar que são mercados com alto poder aquisitivo. Nos países do leste, normalmente, inicialmente, as pessoas mostram um pouco mais de distanciamento. Também são mercados com preços relativamente baixos, quando comparados, por exemplo, com o Reino Unido. E mais uma questão muito importante: diferenças existem não somente a nível europeu, mas também dentro de vários países. Um italiano do norte, um italiano do sul, são muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, estamos falando de um momento de alta globalização. As pessoas viajam, mudam de países, portanto, é também muito fácil encontrar comprador polonês no Reino Unido, um comprador brasileiro na Itália ou um latino-americano na Espanha. E, com isso, queria voltar mais uma vez para a questão da básica etiqueta empresarial. Profissionalismo e pragmatismo, sobretudo. Agora sim, o que isso significa? Então, um comprador europeu, é verdade que ele espera algumas atitudes, ele tem alguns comportamentos e ele espera mais ou menos o mesmo dos seus interlocutores ou futuros parceiros. Assim, em primeiro lugar, o comprador europeu conhece muito bem o mercado e o segmento dos produtos que ele comercializa. E ele espera preparação e uma atitude muito profissional dos seus interlocutores. Assim, por exemplo, fazendo a abordagem ou desenvolvendo conversas, é muito importante demonstrar trabalho previamente realizado e mostrar que se tem pelo menos uma orientação em relação aos concorrentes, em relação aos valores praticados no mercado europeu. É um bom sinal para o comprador aqui ver que o potencial fornecedor está bem informado. E uma coisa mais importante ainda, é essencial que o exportador brasileiro tenha à mão
todas as informações sobre o produto que apresenta. Os compradores europeus costumam fazer perguntas e muitas vezes fazem perguntas detalhadas e específicas, mas sobretudo sobre o produto. Então, numa conversa, até na primeira conversa, ele pode perguntar o teor de açúcar, sobre corantes ou conservantes do produto. E realmente é bom responder na hora. Depois também, o comprador europeu é direto e ele gosta de comunicação clara, fluida, eficiente. Eu posso também falar que é verdade que o europeu ele não costuma ser tão gentil como os brasileiros ou latino-americanos, em geral. Muitas vezes, isso na verdade é visto como arrogância. Os europeus são considerados grosseiros, brutos, toscos. Mas considerem isso uma diferença cultural. É que o europeu é simplesmente direto. Ele é direto e vamos para o próximo ponto, irrealista. Por isso também exige honestidade na relação e na conversa. Na Europa, não tem problema de falar não, também numa negociação. Na verdade, é até bom falar não, porque isso traz a realidade. Por exemplo, mesmo sabendo que um comprador precisa de um determinado produto com certa urgência, é essencial que vocês sejam sinceros e realistas, dando informação sobre uma possível entrega. No caso do comprador europeu, é muito ruim dar promessas que não podem ser cumpridas. O mesmo diz respeito à oferta de produtos. Não se deve também evitar de dar notícias ruins. Se algo der errado, é melhor informar o comprador. E assim existe a possibilidade de buscar soluções em conjunto, conversando sobre as possibilidades que existem. E mais uma coisa, é melhor não gerar falsas expectativas. Se vocês falarem algo para o comprador europeu, normalmente ele vai acreditar. E talvez na versão brasileira seja somente uma simples gentileza sem compromisso. E aí tocamos outra palavra-chave, compromisso. O europeu, em geral, respeita os compromissos assumidos. Isso começando pela questão de pontualidade e o horário das reuniões, tanto online como presenciais, mas também cumprimento das condições acordadas. Isso vale não só para o envio das amostras, mas depois para envio de produtos também. E mais uma questão, o europeu normalmente busca parceiros confiáveis e cooperação de longo prazo. Ele não gosta muito de mudar de fornecedores. Então, por isso, é tão importante a constância na atuação de vocês e a continuidade no contato. Por exemplo, se alguém optar por participar de uma feira na Europa, é bem melhor manter a participação durante várias edições consecutivas que aparecer e desaparecer. Isso pode dar a sensação que a empresa não tem muita constância e que, na verdade, não vale a pena confiar nela. Eu sei que motivos podem ser diferentes, mas existe o risco dessa ser a interpretação do comprador europeu. Agora sim, também gostaríamos de compartilhar com vocês algumas ferramentas e estratégias que podem funcionar na abordagem do comprador europeu. Assim, um dos pontos chaves é uma boa proposta de valor. O que isso é? Na verdade, é o que diferencia a empresa e seus produtos dos concorrentes. O que vocês têm melhor e diferente que os outros não têm? E para apresentar isso, hoje em dia se usa muito o storytelling. Storytelling, na verdade, é a arte de contar histórias por meio de palavras e recursos audiovisuais. E dentro dessa história, vocês têm que introduzir algo que chama a atenção dos compradores europeus. Ou seja, saudabilidade, brasilidade, autenticidade, a questão de consumo ético, etc, etc. Voltando para as tendências. E mais uma questão, na apresentação da empresa, é bom dar algumas referências quanto ao desempenho da empresa de vocês no Brasil, mas é importante lembrar que até uma empresa ou marca muito forte e muito grande no Brasil pode ser totalmente desconhecida na Europa. E, na verdade, não é nada ruim, mas é melhor impressionar o comprador pela proposta de valor e não citando realmente os números que são válidos somente para o mercado brasileiro. É também imprescindível, na conversa com o comprador europeu,
ter o site, catálogos, materiais promocionais em inglês. Isso é o mínimo. Agora sim, se vocês optarem por conquistar mercados como espanhol, francês, alemão, é bom também ter materiais, sites, catálogos em outras línguas. Mídias sociais podem ser muito úteis para dar visibilidade ao produto. Para abordar o comprador, pode funcionar o LinkedIn. Não recomendamos a utilização de WhatsApp, sobretudo nas conversas iniciais com os compradores na Europa. Não é muito comum e bem visto aqui. Agora sim, vocês já sabem o que se pode vender no mercado europeu, como fazê-lo, e vamos passar a parte onde vender os produtos. Vocês também já sabem que no mercado europeu, o importador provavelmente seria o parceiro principal de vocês, mas é essencial também saber onde os produtos podem ser vendidos e, sobretudo, que possibilidades têm em termos de canais de venda no varejo europeu. Assim, mostramos para vocês uma série de 6 tipos de estabelecimentos que são muito comuns na Europa, e vamos fazer uma breve descrição a respeito de cada um deles. A ordem apresentada, ela corresponde aos preços, desde os estabelecimentos que praticam os preços mais baixos até as redes que vendem produtos mais caros. Assim como começamos pelos discounters, que focam em preços extremamente acessíveis. Eu sei que esse conceito não existe, na verdade, no Brasil, mas talvez poderíamos falar que, nesse caso, se trata de um varejista de descontos, ou talvez algo ao estilo de atacarejo. E para facilitar a compreensão, temos aqui algumas imagens. Vocês podem ver que a loja é realmente extremamente simples. Muitas vezes os produtos nem ficam muito bem colocados nas prateleiras, às vezes ficam em grandes caixas, quase no chão, porque realmente se trata de reduzir os custos, mesmo sendo muitas vezes produtos interessantes, o foco sempre é o mesmo: custos baixos, preços muito baixos. Depois temos os hipermercados, ou seja, por exemplo, estabelecimentos como Extra no Brasil, com área muito grande de venda de produtos. E também temos os supermercados, que têm espaços um pouco menores, e um bom exemplo no Brasil seria Pão de Açúcar. As drogarias é um caminho muito interessante para entrar, sobretudo em alguns mercados europeus, Alemanha, com certeza. E, na verdade, elas têm foco em produtos de beleza e higiene pessoal, mas cada vez mais oferecem alimentos naturais e orgânicos. No Brasil também tem muitas redes desse tipo, por exemplo, Onofre, mas acredito que ainda não tem tanta oferta de produtos alimentícios. E também, no caso desses estabelecimentos na Europa, eles não têm a vertente de farmácias, que é muito comum no Brasil. E o próximo tipo, ou seja, as lojas especializadas. Aqui sim, chamo a atenção especial de vocês, porque provavelmente seria o canal de distribuição mais interessante para as empresas brasileiras. Podem ser lojas especializadas com foco em produtos naturais, orgânicos, saudáveis, mas também étnicos, ou seja, provenientes de outras regiões do mundo. Seria algo como Mundo Verde em termos de produtos saudáveis no Brasil, ou algumas redes existentes na região de São Paulo, como, por exemplo, Italy, que vende produtos italianos. E o último ponto, as lojas de departamentos, que têm normalmente grande variedade de produtos organizados por andares, e aqui estamos falando não somente de alimentos, mas também de produtos do setor de moda, casa e construção, eletrônicos, e são produtos normalmente de alta qualidade e também relativamente altos preços. Hoje em dia não temos mais a equivalência no Brasil, mas talvez ainda alguém de vocês se lembre da Mesbla. E, de novo, como é algo um pouco diferente, temos aqui algumas fotos e realmente acho que fica claro que se trata de estabelecimentos luxuosos, com uma exposição bem distinta, sobretudo comparando com a loja de descontos. Talvez alguns de vocês até reconheçam, nesse caso, El Corte Inglés da Espanha. E aqui, mais uma questão importante, ou seja, os exemplos dessas redes, com os nomes delas, de diferentes países europeus. Provavelmente, em termos de discounters, o Aldi e Lidl
sejam as principais referências. Realmente, nos últimos anos, eles dominaram o mercado entre esse tipo de estabelecimentos. Tem aqui alguns exemplos de Portugal, o Pingo Doce, Continente, talvez sejam exemplos que vocês melhor conheçam, também de viagens à Europa. Mas, bem, acredito que isso já é um panorama que oferece a vocês algumas referências, que tipo de produtos, que tipo de preços praticar nesses tipos de redes de varejo. Agora sim, estamos passando à minha parte preferida da apresentação, que são alguns casos práticos. Nesse primeiro, pensamos num produto disponível no mercado brasileiro, que alguma empresa poderia até querer exportar para a Europa, e buscamos algumas referências semelhantes no mercado europeu. Vocês podem ver que se trata de uma geleia de framboesa, que no Brasil poderia ser até um produto fino, talvez gourmet, com estilo francês, e o preço no varejo brasileiro talvez pode variar entre 18 e 26 reais. Agora, na Europa, encontramos uma abrangente gama de produtos com diversas características devido à forte produção local, porque realmente framboesa é uma fruta relativamente fácil de encontrar aqui. Os preços que apresentamos aqui para vocês são aproximados, mas na verdade o levantamento foi feito na semana passada, então eles continuam sendo muito atuais, mas no fundo a ideia é mostrar a realidade do mercado. E aí eu queria também comentar que na primeira linha de produtos, estamos falando de produtos que são marcas próprias de alguns varejistas europeus. Do lado direito, no fundo azul, vocês têm informação realmente de que rede de varejo se trata. Na segunda linha, temos algumas geleias de marcas tradicionais produtores europeus. E na última linha, temos produtos um pouco mais refinados, que têm alguns atributos a mais. Sempre do lado direito, tem pelo menos um produto com certificação orgânica. E aí, o ponto no fundo desse exercício, o mais importante, é a questão de preço. Então, vejam que praticamente os preços ficam à direita em euros e depois temos uma conversão em reais também para que vocês tenham melhor ideia de que estamos falando. Então, vejam que praticamente todos os produtos europeus citados aqui têm preço abaixo ou na mesma faixa que os valores praticados no Brasil. Vejam o produto e o preço dele, o primeiro na linha de cima. Estamos falando de uma geleia de 450 gramas vendida no Aldi, ou seja, a rede de descontos na Alemanha, com valor abaixo de €1, abaixo de 6,5 reais. Vocês acreditam que é possível competir com esses preços? Não, não é. Por isso, mais uma vez, ressalto que realmente praticamente não dá para competir no mercado europeu com produtos já existentes aqui, com os produtos que têm realmente ampla gama pela produção local. Mas bem, felizmente, não tudo está disponível no mercado europeu. Seguimos com as geleias, mas esse é o segundo exercício. Dessa vez, fizemos uma seleção de produtos que não possuem tradição no mercado europeu e que, entretanto, convenceram os compradores e se vendem aqui. Todos esses produtos têm sabor exótico ou surpreendente para os europeus ou representam ousadas e muito originais combinações de sabores. Tem frutas exóticas para os europeus, banana com baobá ou laranja com whisky. Alguns, adicionalmente, têm atributos como saudabilidade, são produtos naturais, talvez sem açúcar, com certificação bio ou fair trade, com desenho moderno, tradicional, estilo artesanal. Pode ser também... Só não tenho certeza se não perdi vocês. Acho que sim. Vamos retomar. Saiu a sua apresentação. A gente continua te escutando. Perfeito. Já estou aqui abrindo de novo. Acho que foi um momentinho.
Mais um momentinho. Nunca se sabe, a tecnologia hoje em dia às vezes faz isso. Ok. Deu para retomar a apresentação ou não? Ahn, Ainda acho que não, né? ainda não. Mais uma tentativa, então. Ok. Bem, realmente parece que estamos aqui com um problema técnico. O Alex está ajudando na recuperação aqui do conteúdo, mas eu vou tentar continuar falando, mesmo que vocês Uhum. não possam ver a apresentação. No fundo, a ideia aqui foi de mostrar diferentes geleias que já existem no mercado europeu e que realmente já são conhecidas pelos compradores e pelos consumidores europeus. E que, na verdade, na linha abaixo, tinha também uma linha de produtos que poderiam ser brasileiros, porque tem como componentes principais ingredientes frutas muito comuns para o Brasil. Então, estamos falando de, por exemplo, mamão, caju, maracujá, goiaba. E é interessante também ver essa evolução, porque normalmente esse tipo de produtos, inicialmente, são vendidos mais em lojas étnicas. São lojas étnicas com produtos realmente provenientes de países caribenhos, africanos, etc. Mas nesse caso, encontramos vários exemplos, sobretudo no caso do mercado francês, que devido à questão de territórios ultramarinos, conhece um pouquinho melhor, por exemplo, o sabor como a goiaba, e por isso, esses produtos que antes se vendiam somente nas lojas mais étnicas, passaram para a grande distribuição, para as redes como, por exemplo, a Monoprix, e também para distribuidores especializados, como, por exemplo, o último exemplo, que é da marca Eric Bour, que é um grande importador francês de produtos exóticos. Depois, na verdade, é uma pena que vocês não possam ver a apresentação, porque esses exemplos são muito legais. Mas, bem, tinha mais um slide. Magda, desculpa te interromper. Será que você não consegue mandar para a gente e a gente compartilha? Com certeza. Vamos tentar. Na verdade, vou tentar mais uma vez compartilhar Também aqui. estou procurando aqui para dividir com vocês aqui. Que você pode mandar até por WhatsApp e a gente consegue, de repente, compartilhar. Nos deem um momentinho, porque realmente aqui parece que deu um probleminha e que seria uma pena. Mas, bem, entretanto, fiquem à vontade também de fazer as perguntas, e eu acho que realmente seria uma pena perder essa última parte, porque ela é a mais prática, provavelmente. Vamos dar um jeito. Bom, ok. Enquanto isso, a gente pode avançar com as perguntas. São várias. Você preferia assim? Pode ser? Sim. Ok. Bom, são várias as perguntas. Desculpe se eu quebrar a ordem aí das perguntas, mas algumas delas acaba que você já respondeu em partes durante a sua apresentação e outras são bem específicas e a gente vai esclarecendo juntos. E o que não for possível agora, a gente esclarece depois. Bom, vamos lá. A Tereza Paim e também acho que o Marcelo Bueno tem as perguntas bem próximas, né, relacionadas à farofa, a farinha, farofa, dendê, cocada e alguns apimentados. Eles perguntam quais são os mercados mais fortes na Europa para esse segmento de produto, na sua opinião. Uma farofa premium, né, no mercado, com aspectos de saudabilidade, né, com ingredientes naturais, sem glúten, você percebe oportunidade para eles? Como funcionaria na Europa? Me fale, Só para Rafael, avisar por que acaso voltou a apresentação. Isso. Voltou. Mas, bem,
Vamos continuar com a apresentação depois de responder bom. essa pergunta, porque eu acho que já que foi apresentada é importante também retorno para o empresário. Assim, eu acho que de forma geral esse tipo de produtos pode ser muito interessante e eu realmente defenderia essa ideia de que pode ser algo interessante para o mercado europeu em geral. Obviamente, vai ter talvez alguns países específicos que poderiam se interessar mais, mas de forma geral, com certeza, farinhas poderiam, sobretudo farinhas, também feitas à base de talvez algumas frutas exóticas, poderiam ser muito interessantes. Por exemplo, farinha de mandioca poderia ser muito legal no mercado europeu. Agora sim, esse tipo de produto ele vai ser um pouco diferente do que a gente já conhece aqui. Então, vai ser necessário trabalhar bastante a apresentação, a questão de marketing, porque não vai ser algo natural que o comprador europeu vai buscar. Então, você vai poder vender esse produto para os compradores como algo inovador, interessante, que iria de acordo com essas tendências sobre as quais já falamos, mas ao mesmo tempo teria ter essa necessidade de depois trabalhar o marketing. Se vocês estiverem de acordo, volto agora para a apresentação e mais uma vez realmente peço desculpas por esse empecilho. Ok, tudo bem. Então, só para melhor explicar o que falamos antes, sobretudo sobre a questão de geleias, essa linha abaixo aqui, ela mostra os produtos que realmente poderiam ser brasileiros pela questão de ingredientes. No mundo, provavelmente no varejo brasileiro, é possível encontrar esses produtos. E aqui essas empresas fizeram realmente grande trabalho porque conseguiram conquistar tanto o comprador, no sentido comprador profissional, como depois o consumidor final. E depois, temos aqui uma série também de exemplos de bebidas. É um exercício bem semelhante, sendo que tem que falar que bebidas, na verdade, é um produto com maior rotação, pelo que resulta ainda mais interessante para os compradores, porque se vende mais. Geleia, para você comer um pote de geleia, pode durar meses. Agora, uma bebida desse tipo, você compra, consome e pode comprar mais uma. Nesse sentido, aqui na linha de cima, temos produtos que também poderiam ser brasileiros ou elaborados com insumos do Brasil. Na verdade, é o caso de alguns deles. Alguns são produzidos à base de mate, outros à base de açaí, maracujá, guaraná. Outros exemplos aqui abaixo, por exemplo, é o chá matcha, sobretudo popular no Japão, que também se vende muito agora na Europa. E no caso de todos esses produtos, vocês podem ver que as embalagens são modernas, bastante coloridas, muito atraentes. Tudo isso se vende, atrai o olho e pelo olho, bem, fica fácil. Então, sendo que esses produtos realmente cumpram com as exigências em termos de legislação europeia, elas têm embalagem, têm todas essas características sobre as quais falamos, e por isso tem possibilidade realmente de conquistar o mercado. Com base nesses exemplos, eu também asseguro vocês que bebidas à base de coco, castanhas, açaí, acerola, guaraná e outras superfrutas ou frutas exóticas também podem ter oportunidades no mercado europeu. Mas não é só isso. Palmito, tapioca, polpas de fruta, pamonha, as farinhas, farofa, que já mencionamos, também poderiam ter potencial no mercado europeu, já que encaixam muito bem nessas tendências. Mas, como também já foi mencionado, não são produtos conhecidos tradicionalmente aqui. Isso é uma vantagem, por um lado, mas normalmente cada vantagem ela também traz uma desvantagem. E por isso, pelo fato de ser produtos desconhecidos, seria necessário fazer a conscientização do comprador profissional primeiro e depois, em parceria com o comprador, sensibilizar o consumidor europeu. Como é possível fazer isso? E essa informação já vai também, ela em parte responde essa pergunta que já tratamos. Então, o primeiro passo seria a questão de uma embalagem informativa. A embalagem deveria conter informação sobre como preparar, ideias para como usar o produto e também algumas receitas. Tudo isso pode ser apresentado de forma tradicional ou moderna. Vocês podem aproveitar as tendências atuais e também a estratégia, o marketing da empresa. Muitas vezes esse tipo de insumos
podem ser autoexplicativos, sem necessidade de utilizar palavras, somente as imagens. Assim, nem precisa fazer tradução para diferentes países. Outra questão é que não seria só isso, porque também é necessário fazer degustações nos pontos de venda, utilizar mídias sociais para publicações de, por exemplo, novas receitas. Isso tudo pode ser feito por escrito, em formato de vídeo, pensando em diferentes públicos que vocês quiserem atender. Facebook, Instagram, YouTube. Hoje em dia, as possibilidades são ilimitadas. Aqui nesse slide vocês têm alguns exemplos reais de como fazem isso outras empresas que já vendem no mercado europeu, aqui principalmente de produtos mexicanos. Mas, mais uma vez, queria ressaltar que são realmente exemplos reais de vida. E também, por causa disso, queria compartilhar com vocês duas situações que mostram a importância realmente dessa necessidade de sensibilizar o europeu em relação a esse tipo de produtos. Lembro que numa das edições da Feira APAS, um comprador comentou que fazia anos que pensava comercializar palmito na Europa, mas até hoje ele não sabia como poderia ser servido e como que realmente teria um sabor interessante. Então, isso é uma questão. E outra questão surgiu, por exemplo, na última edição da Feira Anuga, onde acompanhei uma conversa de um comprador europeu com uma empresa brasileira de tapioca. O comprador, na verdade, ficou cativado pela degustação feita pela empresa. Ele adorou o produto, adorou o sabor, achou o máximo. Mas, quando a empresa mostrou para ele o produto embalado, ele perguntou simplesmente, e o que eu faço com isso? Porque, claro, para vocês isso está claro, e também talvez nem em todas as regiões do Brasil a tapioca é tão comum. Bem, hoje talvez já é, mas antes não foi. Por isso é importante explicar como fazer, como comer, como cortar. Acho que conversando aqui até muitas vezes, as pessoas ficam rindo que o europeu não sabe cortar o abacaxi, mas sim, até o abacaxi normalmente tem uma etiquetagem do lado com a explicação como fica melhor cortá-lo. Bem, para finalizar, só uma breve recapitulação, eu acho que mais ou menos tudo isso já foi apresentado, mas mais uma vez, somente para ressaltar que o exportador brasileiro, ele tem que despertar o interesse do comprador europeu. Pode ser pela questão de embalagem, pode ser pela questão de sustentabilidade dos produtos, ou talvez os benefícios pela saúde. E ele tem que estar muito bem informado para poder responder, para poder realmente fornecer informações precisas para os compradores. Agora, os compradores, o principal ponto de referência para vocês seria o importador. E o importador deveria ser um ótimo parceiro que apoia vocês na adaptação de produto e também está comprometido em investir nesse produto para fazer a promoção dele no mercado europeu. Agora, o varejista, na verdade, o varejista é esse que gera a demanda, porque os produtos vão se vender no varejo, mas com ele, provavelmente, vocês vão ter menos contato, ele vai conversar muito mais com o importador. E acho que também é muito importante falar que mesmo que nessa relação tenha 3 players, 3 participantes, é na verdade a empresa brasileira que deveria ser um elemento mais ativo e dinâmico, o que poderíamos talvez falar, correr atrás. Porque, na verdade, o comprador, ele tem muitas ofertas, ele tem muitos produtos para escolher. Praticamente todo mundo quer vender no mercado europeu. Então, essa é a dificuldade. E também uma dica, muitas vezes, o primeiro contato para os exportadores brasileiros no mercado europeu são os importadores de produtos étnicos, que realmente são excelente ponto de entrada para o mercado europeu. Mas esse tipo de relação, a partir de algum momento, pode ter também a sua desvantagem, porque normalmente eles trabalham o que chamamos de mercado de saudade, ou seja, vendem principalmente para as comunidades brasileiras que moram em países europeus. E a ideia provavelmente de vocês seria de vender o produto para os europeus, não só para os brasileiros que moram aqui. E também é verdade que a apresentação foi focada mais na questão de varejo, mas existem muitos importadores especializados em food service no setor HoReCa, ou seja, vendem para restaurantes, hotéis, cafeterias. E, na verdade, praticamente tudo o que foi falado vai ser válido também para esse canal de distribuição.
Então, tudo isso segue a mesma lógica, estamos falando do mesmo tipo de comportamento, é também importante ter produto saudável, sustentável, etc, etc. E só para terminar, queria falar que o nosso escritório, o escritório europeu da Apex Brasil, permanece à disposição de vocês. Portanto, provavelmente não vamos conseguir responder todas as dúvidas. Fiquem à vontade de nos escrever, de nos contatar, e vai ser um grande prazer e também satisfação conversar mais e apoiar vocês para entrar no mercado europeu, que afinal também para nós seria um prazer ter mais produtos brasileiros aqui. Muito obrigada e bem, sigo à disposição. Ótimo, Madalena. Muito obrigado. Vários elogios, vários agradecimentos aqui no nosso bate-papo e muitas dúvidas, né? É um tema que desperta muita curiosidade, tema prático. Vou tentar resgatar a maior parte delas aqui. Eu sei que a gente, inclusive, já extrapolou o nosso tempo, mas vamos pegar alguns minutinhos finais para esclarecimentos. Bom, vamos lá. Olha essa dúvida da Daniele, da AgroOrigem. Gostaria de saber qual o melhor canal para, entendo eu, para divulgação dos produtos nas redes sociais, né, na Europa. Seria o LinkedIn, seria Facebook, seria Instagram? Qual a sua opinião? Então, na verdade, o LinkedIn ele serviria muito mais para abordagem de produtos, mas com certeza pode ser também válido para depois ter referências sobre a empresa. Agora, tudo demais pode servir para popularizar o produto. Muito vai depender também do público-alvo de cada empresa. Então, se vocês realmente se direcionarem para o público talvez mais jovem, talvez o Facebook não seria o mais interessante. Mas, bem, tudo isso tem que estudar e realmente vai depender um pouco das características. Mas, em princípio, todas as opções realmente são válidas. Ótimo. Acho que vale comentar também, já que boa parte dos participantes também nos acompanham no AgroBR, existe uma iniciativa da CNA em parceria com a Apex Brasil para ajudar na promoção dos produtos. Nós estamos desenvolvendo uma vitrine virtual dos produtos brasileiros, isso em 4 idiomas, né? Português, inglês, espanhol e mandarim. Nós estamos construindo isso com o apoio dos próprios empresários, né, participantes do AgroBR, e também, acho que aproveita e resgata um pouquinho daquele tema que você comentou, Magdalena, com relação à importância do storytelling. A nossa vitrine virtual e o portfólio virtual desenvolvido pelo AgroBR também ajuda na construção, né, dessa promoção da imagem, dos bastidores da empresa, do comprador internacional. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. A pergunta do Damian Costa. Magdalena ou Alex, vocês saberiam nos dizer qual a importância da criação de um padrão nacional de qualidade para nós, PECAM brasileira, para acessar o mercado, né, da comunidade europeia? Uma dúvida bem específica. Isso a gente provavelmente teria que estudar, ou seja, precisaríamos de código do produto para fazer essa avaliação. Até hoje não fizemos, não que me lembre, não fizemos atendimento a esse tipo de produto, mas vale a pena também falar que em breve também a Apex estará desenvolvendo um produto, um projeto, uma rodada de negócios focada em castanhas em geral. Então, possivelmente também seria bom o Daniel ficar atento e talvez ele poderia aproveitar esse evento para realmente verificar essas questões. Mas pode nos escrever e nós vamos verificar essa questão também. Tá joia. E aproveitando que nós vamos realizar com alguns dos participantes dessa capacitação uma rodada de negócios, né, com compradores da Europa, né, e dos Estados Unidos na próxima semana, eu acho que é muito importante a gente trazer essa dúvida da Latitude 13, né, uma das participantes do AgroBR. Ela perguntou de forma bem ampla: quais critérios tenho que verificar em um importador? Aí vamos marcar outro webinar, outra capacitação, acho. São muitas questões, com certeza são muitas questões. E acho que também fica difícil dar uma pergunta única. Com certeza vai ter várias questões, ou seja, a primeira impressão vai ser muito importante, mas tem que ser
começando bem. Primeiro, eu olharia o site, tem que ver com que tipo de produtos esse importador trabalha, que tipo de trabalho ele já realizou. Se realmente esses produtos eles são amplamente distribuídos. Seria possível, por exemplo, entrar em contato com alguma das empresas com as quais ele já trabalha, até perguntar por referência desse tipo, entrar em contato, perguntar pelas sensações. Como falamos, na verdade, o mercado europeu ele é direto, aberto, ninguém deveria realmente estranhar esse tipo de atitude. Então, acho que isso poderia ser algo muito interessante. Mas eu acho que essa questão de verificar realmente o site da empresa primeiro, para ver um pouco que trabalho faz, já seria um bom início, mas tem que ver depois também a disponibilidade dele fazer um real apoio, real investimento para esse tipo de produto. Às vezes tem importadores que têm um portfólio muito amplo e eles têm um perfil um pouco diferente, porque eles realmente não conseguem dar atenção para todos os produtos. Às vezes apostam por algumas novidades e só fazem esse tipo de promoção. Então, tudo isso vai depender bastante também do perfil. Não podemos falar que existe um único perfil de importador válido. Vai ter empresas que trabalham com muitos produtos, vai ter empresas que realmente fazem uma seleção e só trabalham com alguns achados. Então, assim, eu acho que isso eu também concordo que é um desafio, mas existe uma série, talvez, de diretrizes que possam indicar que se trata de uma empresa realmente séria. E eu diria que a experiência de outros parceiros deles, outros clientes, seria a principal referência. Ótimo. Acho que ainda dá tempo para mais uma, pode ser? Bom, você bem destacou na sua apresentação quais são os principais produtos com oportunidades de negócios, né, no mercado Não europeu são e boa. exclusivos, tem muitos mais. Sim, 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 exatamente. Boa parte desses produtos, não por acaso, são promovidos, né, pelo projeto AgroBR. Então, eu acho que vale destacar o café, né? Como boa parte dos participantes do AgroBR são produtores de café, eu vou aproveitar essa dúvida da Fazenda Santa Bárbara. Sobre os cafés torrados, Madalena ou Alex, vocês poderiam comentar um pouquinho sobre legislação, nos aspectos comerciais, validade, enfim? Cafés torrados, eu acho que também podemos expandir para cafés especiais, né? Que você bem destacou como um segmento que tem oportunidade. Em termos de oportunidades, com certeza elas estão crescendo, porque, sobretudo, café especial, café de alta qualidade, a gente está vendo hoje que um consumidor europeu ele fica cada vez mais consciente, o paladar dele está mudando. Faz alguns anos, realmente, esse tipo de consumidor a gente poderia encontrar, talvez, somente em países como a França, a Itália, onde esse consumo tradicional de café existe faz tempo. Hoje em dia, até os mercados como a Polônia, que realmente tem esse crescimento um pouco mais acentuado quando comparado com outros países, os consumidores começam a utilizar os cafés especiais. Então, em termos de oportunidades, elas com certeza existem. Agora, a questão de legislação, bem, é muita coisa. Acho que não dá para a gente comentar somente num webinar, mas as ferramentas apresentadas pelo Alex são excelentes fontes para avaliar isso. Não sei se você quer adicionar alguma coisa. Se eu puder somente complementar o que a colega comentou, realmente nós tivemos, inclusive, há 2 anos atrás, né, pretendemos fazer isso anualmente, um projeto comprador para cafés especiais, né, todos os escritórios da Apex Brasil, em parceria com a instituição BSA e assim por diante, nós levamos mais de 20 compradores com visitas técnicas e rodadas de negócio no Brasil e ficaram impressionados. Acho que uma grande também vantagem dos cafés especiais do Brasil, assim, é o fato, primeiramente, nós temos um nome, nós somos renomados para isso, então isso já é uma grande vantagem para a gente, né, juntamente com Vietnã, Colômbia e assim por diante. E nós temos cafés especiais com preços competitivos. Então, um produto de extrema importância para a gente, que é um produto de valor agregado e que ele vai realmente trazer benefícios aí para o café brasileiro. Inclusive, recentemente ganhamos outros prêmios aí para vendas de cafés internacionais.
Porém, assim, é importante salientar que hoje a nossa realidade é a exportação de café verde, né? A exportação de café torrado para cá, nós tivemos aí parcerias, né? Parcerias não, desculpe, acompanhamos aí algumas iniciativas, acho que a Maga vai lembrar, na França, em outros mercados, aonde franceses que moram no Brasil trouxeram essa questão do café torrado para cá. O paladar do europeu para o café brasileiro é bem diferente. O café do Brasil, a torreficação é bem diferente. Então, para você fazer uma adaptação, mandar um produto já torreficado para cá, você tem que conhecer muito bem o mercado. E por isso que aí é um outro canal que não seja um importador comum que outros produtos de geleia e assim por diante, né? Ele é um canal muito específico para cafés especiais. E por isso nós fizemos aí cuppings e sessões assim. Além do mais, é importante salientar o seguinte, o café verde exportado para cá, hoje, independente de na parte de acordos bilaterais ou não, ele paga 0% de importação, né? Porque a Itália e a Alemanha são um dos grandes exportadores de café do mundo e não produz um grão de café. Mas bem, porque são grandes processadores. Agora, quando você vai mandar um produto processado, já torreficado, além da questão do gosto, ele tem taxas de importação, por exemplo, em alguns países. Então, é diferente você mandar o café verde, o canal e também o processo de importação, tudo, e documentação, ele é diferente do café verde e café torrado. Então, assim, tem que ser muito bem avaliado individualmente a estratégia da empresa. Obrigado, Alex. Bom, são várias dúvidas e, infelizmente, nosso tempo já vai chegando ao fim. Eu queria pedir sinceras desculpas por não poder esclarecer cada uma delas nesse momento, mas a gente segue em contato, a gente já disponibilizou o nosso e-mail para esclarecimentos específicos, os colegas da Apex também nos apoiam nos esclarecimentos mais adiante. E eu agradeço aos palestrantes e passo a palavra para a Camila para fazer também seus agradecimentos. Camila, por favor. Alex e Magda, assim, apresentações brilhantes, né? Acho que em um pouco mais de 1h30 a gente conseguiu ter um amplo, né, conhecimento assim do mercado europeu para os nossos tipos de produtos que são trabalhados no projeto AgroBR, né? Porque como a gente vê a pauta que já existe, né, das commodities, ela já é consolidada há séculos, né, podemos dizer, mas esse desafio do novo, né, do inserir, que é o foco do AgroBR, pequenos e médios empresários rurais no comércio exterior, acho que está sendo, assim, surpreendente, né, para quem também quer a possibilidade de exportar. Então, obrigada pelo grande aprendizado, né? Eu aí que já trabalhei com a União Europeia tanto tempo, aprendi muito hoje, tá? Agradeço muito a apresentação de vocês e vamos manter, né, agora mais do que nunca, estreitar os contatos, porque certamente todos que estão aí presentes vão ter muitas dúvidas daqui para frente. Eu peço às empresas, né, os participantes aqui, que concentrem essas consultas com os consultores, né, também estaduais, para que eles possam, né, ajudar vocês nesses diagnósticos, que vocês tem muitas coisas que podem ser tiradas as dúvidas diretamente com a Apex ou com a gente, mas também tem coisas que a gente pode trabalhar um pouco de cadeia, né? E aí o AgroBR, junto com a Apex, vai fazer essa ponte entre a melhor preparação aqui e o encontro com o mercado internacional. Então, mais uma vez, obrigada a todos pela presença, obrigada, Alex, obrigada, Magda, foi excelente, né? E até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Abraço. Bom dia para vocês aí. Seguimos à disposição aqui. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais, Camila, todos. Obrigado. Tchau, tchau.